Nós vivemos um mundo muito acelerado, repleto de responsabilidades. A gente já acorda de manhã já pensando um monte de coisas e praticamente o dia já acabou e a gente nem levantou da cama, não é mesmo? Isso acontece com você? Acontece comigo, acontece acho que com todo mundo. Mas como isso afeta as nossas emoções? Você já parou para pensar nisso? Como nós podemos manter o nosso equilíbrio emocional diante de tantos desafios e de tantas demandas e de tantas urgências? Ao longo desse vídeo, nós vamos compartilhar insights e estratégias práticas para que a gente possa cultivar um maior controle emocional, mesmo no meio dessa correria do dia a dia. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gladys Maria, eu sou psicóloga, já tenho mais de 30 anos de experiência e eu gostaria de compartilhar com vocês reflexões sobre um tema que afeta todos nós. O impacto da nossa vida corrida e cheia de responsabilidades e desafios no nosso controle emocional. A correria que nós vivemos é como se fosse uma drenagem emocional, drena a nossa energia. Tem um determinado momento que a correria é tanta que a gente se sente exausto mental e emocionalmente. Um exemplo disso são os constantes prazos que nós temos no trabalho. Esses são sempre muito curtos. As múltiplas responsabilidades que nós acumulamos, familiares, sociais, isso tudo resulta numa carga emocional tão grande que nós nos sentimos esvaziados, drenados. Outra coisa importante que não podemos perder de vista nisso é o estresse crônico da nossa rotina. A correria contribui para esse estresse crônico e prejudica a nossa saúde emocional a longo prazo. Um exemplo disso, né, as pressões constantes, seja no trânsito, nos prazos apertados, na busca, isso tudo nos estressa de tal forma que nós só vamos perceber o estresse depois que já estamos exaustos. Não é assim? Outro ponto importante, qual é o impacto disso nas relações interpessoais? Sobra tempo para você curtir sua família, para você dar atenção para os seus filhos, para você ter um bom relacionamento, para você poder falar com as pessoas com um pouco mais de cuidado e atenção? Provavelmente não. Né? Se você se permitir mergulhar na correria e não se questionar com relação a este impacto, muito provavelmente as suas relações serão afetadas. Isso gera conflitos, isso gera afastamento, desconexão, e as relações familiares e as amizades são as primeiras a sofrer com isso. Leva muitas vezes sentimento de solidão, de isolamento emocional. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. Em que momento você se percebe negligente com relação a você mesmo? O autocuidado afeta diretamente a saúde emocional. Hábitos saudáveis como exercícios regulares, como sono adequado, tudo isso é sacrificado devido à falta de tempo. Resulta num ciclo de desequilíbrio emocional tão grande que a gente só percebe depois que a gente ultrapassou uma determinada barreira, um determinado limite. Qual é a conclusão que a gente tira disso tudo? Que o entendimento e o impacto dessa nossa correria na nossa saúde emocional é essencial para reconstruir o nosso equilíbrio saudável. Esse é o primeiro passo para preservar
e fortalecer a nossa saúde emocional diante dos desafios cotidianos. Mas e quando a gente não consegue isso? Quais são os sinais de que existe um desequilíbrio decorrente dessa correria, desse estresse? Como nós podemos identificar isso? Um deles é justamente as nossas mudanças drásticas de humor. Vocês já perceberam que quando você está muito cansado, você modula de uma forma, e muitas vezes inadequada, o seu humor? Que você, às vezes você está animado, depois você está irritado, você às vezes responde de uma forma ríspida, quando em outros momentos você provavelmente teria uma resposta diferente. Passar de uma alegria vibrante para uma tristeza profunda em curtos períodos de tempo e com motivos aparentemente pequenos é um desses sinais. Acontece com você? Outra coisa um outro sinal assim importante é a dificuldade que nós encontramos de lidar com pequenas dificuldades. Aparentemente são pequenas, mas pensa assim, que é um copo d'água que vai pingando, 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 chega uma hora que você explode. Chega uma hora que o caldo entorna. Mas essas pequenas adversidades, que antes você lidava de uma forma mais tranquila, ou pelo menos com mais eficácia, num determinado momento você percebe que você não é mais tão eficiente nesse controle. Um exemplo disso é você perder a paciência em, por exemplo, engarrafamento. Ou alguém está perto de você, comete um erro pequeno, pode ser o caixa do supermercado, e você perde a paciência e você reage agressivamente, violentamente ou com muita irritação e fica depois ruminando aquilo durante horas ou até dias. Né? Um outro sinal importante para você prestar atenção com relação a este impacto da vida moderna são as alterações nos hábitos de sono e da alimentação. Esse é um sinal bem importante, porque pensa assim, se você é uma pessoa que dorme bem e de repente você está extremamente cansado e não consegue dormir, alguma coisa está acontecendo, não é? O que seria? Essa dificuldade de deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, muitas vezes por excesso de pensamentos recorrentes que estão ali, que estão invadindo esse seu momento de descanso, e às vezes você levanta, né, da cama, você vai lá, abre a geladeira, a gente fala até que abre a geladeira para pensar, né? Só que se tiver alguma coisa ali, você vai acabar buscando no alimento alguma coisa que te reconforte, porque você está extremamente incomodado e não consegue identificar a causa, porque a causa é a sua rotina. Um outro sinal importante é o isolamento social excessivo. Você já percebeu que quando você está muito cansado, você não quer ver ninguém? Cara, isso é muito forte. Né? A gente já saiu agora de um período de isolamento compulsório, a gente foi obrigado a se isolar em função de uma condição externa, mas que nos atingiu profundamente, nos gerou muitas angústias. E agora, muitas vezes, muitas pessoas estão se isolando voluntariamente, até mesmo por sentir que o convívio social é um elemento de estresse. E não deveria ser, não é? Não deveria ser. Então você passa a recusar convites sociais, você passa a evitar o contato com seus familiares, você começa a não responder mensagens pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, pelo telefone, e você, cada vez mais, você se isola. Às vezes você está na sua casa, você tem outras pessoas morando com você, mas você fica no seu telefone e não conversa, não partilha. Até para comer você não faz questão tanto da presença do outro. Um outro sinal importante é a dificuldade de concentração. Vocês já perceberam que quando a gente está muito estressado, a gente não consegue prestar atenção? Perde foco facilmente no trabalho,
ou durante uma conversa você se percebe que a conversa andou e você ficou parado lá atrás e você tem que fazer um esforço para conseguir voltar a acompanhar o mundo da conversa. Tem um outro ponto que eu acho que é importante, né? O aumento dos comportamentos autodestrutivos, como abuso de substâncias, automutilação, o aumento do consumo de álcool como uma forma de lidar com o estresse. Aquela famosa frase do eu mereço, ou eu não estou aguentando isso, vai lá e faz um machucado, cutuca com a unha alguma coisa, ou às vezes até algo um pouco mais sério. Tudo isso é sinal de que você está vivendo um momento de extremo estresse. E reconhecer esses sinais de desequilíbrio emocional é essencial para você buscar ajuda e implementar as suas estratégias de autocuidado. Para você sair disso, você primeiro precisa identificar o que está acontecendo. Identificar que sinais são esses. Perceber que você é parte daquilo que acontece, mas principalmente é a parte mais importante da sua cura. Né? Nós vamos ter outros vídeos mais para frente em que a gente vai entrar em cada um desses elementos, mas agora eu acho que é bem legal da gente trazer alguma coisa. Existem alternativas. A vida agitada vai continuar agitada, não é? E a gente precisa encontrar uma forma de conviver com as pessoas e com as demandas sem que isso nos engula. Quais são essas alternativas? Acho que primeira coisa, reserva alguns minutos diariamente para você se reconectar consigo mesmo. Pode ser através de meditação, pode ser uma música que você coloca e que te remete um bem-estar, pode ser um silêncio sossegadinho no seu canto, um banho um pouquinho mais demorado. São minutos, às vezes. Às vezes você está no trabalho, você está se sentindo muito sobrecarregado, dá um tempo, pega um chazinho, dá uma respirada, vai até o corredor, vai tomar um cafezinho com alguém, experimenta dar uma respirada nessa hora. Às vezes é tudo que você precisa para dar a pausa necessária. Outra coisa, você já percebeu que quando a gente está muito tenso, muito cansado, a gente respira de uma forma diferente? A gente respira num ritmo diferente? Geralmente a gente respira mais curtinho, mais acelerado e não se sente aliviado, né? A gente chama isso até de hiperventilação, né? Fica... Calma. Tem até alguns aplicativos hoje no telefone, no seu relógio, que podem te ajudar a botar um ritmo na sua respiração. Experimenta fazer isso. É uma respiração mais pausada, mais ritmada e que vai te possibilitar retomar o seu controle. É difícil no começo, a gente às vezes até fica meio tonto, né? Porque a gente não está acostumado a respirar mais pausado, mas vai te dar o tempo necessário para você recobrar o seu próprio controle e a sua própria vida. Outra coisa é você criar um diáriozinho, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes. Olha, tá difícil, você não tem com quem conversar? Deixa uma cadernetinha ali do lado, né? Algo que seja só seu. Às vezes, o que você tem para dizer, nem tem ainda como dizer. Tem mais uma cara de uma cor, um cheiro, um palavrão, um xingamento ou um choro. Não tem importância. Qualquer coisa que você escreva já é um movimento de tirar de dentro de si e colocar para fora. Se você transforma em palavras, você está utilizando outras áreas da sua capacidade cognitiva e você já está conseguindo simbolizar aquilo. Isso já deixa de ser algo só sensorial e se transforma em algo mais representativo. Então, experimenta fazer isso. Comece a escrever, mas não escreve apenas que você está bravo. Experimenta colocar como se fosse um diáriozinho, só que é um diário das suas emoções.
é só seu. Você não vai mostrar isso pra ninguém. Então você vai escrever o que está acontecendo, dia e hora, etc. E por quê? O que você acha que aconteceu naquele momento? Experimenta fazer isso. Esse é um elemento, é uma escrita. Outra forma é você buscar a arte, artesanato, música. Uma outra dica bem legal, bem importante, é um outro recurso que muitas vezes a gente negligencia, é identificar quais são as suas prioridades. E aprender a dizer não. Cara, o dia que você aprende que o não mata ninguém, você vai começar a perceber o quanto que você permitiu de coisas que você não precisava ter permitido. Então aprenda a recusar. Reserva um tempo para você, porque quanto menos tempo você tiver, menos você vai poder dar. Então, prioriza. Isso é essencial agora? Isso pode esperar? Por que esta pessoa está pedindo para você e não está pedindo para outra pessoa? Provavelmente pede para você porque você é mais disponível. Porque você cede mais. Porque você abre mão de coisas essenciais para sempre atender o outro. É importante você ajudar, tudo bem. Mas se você adoecer, você não ajuda ninguém, não é? Um outro elemento importante que vai te ajudar bastante é a prática de exercício físico. Se a gente está vivendo uma sobrecarga emocional, vem aí uma crise de ansiedade e tal, você trazer isso para um outro movimento, para você trazer isso para sua rotina, não só isso é um autocuidado, vai te dar um bem-estar, como você vai direcionar parte dessa emoção que fica represada ali, te consumindo, né? Isso pode ser uma caminhada, pode ser uma bicicleta ergométrica, se você gostar, pode ser natação, pode ser qualquer atividade. Aquilo que você goste de fazer. Ah, eu gosto de dançar. Ok, por que não? Ah, eu gosto de fazer alongamento. Então vai atrás. Eu gosto de caminhar. Então vai. Eu gosto de não fazer nada. Tudo bem, mas o que você faz com esse seu nada, né? Onde você coloca o seu corpo? Onde você coloca a sua prioridade, que é você mesmo? Outra coisa que vai te ajudar muito nisso, construção de uma rede de apoio social. Cultivar relacionamentos bons, conversar com amigos, considere também ajuda, se você não tiver esses amigos por perto, ou se não for suficiente, ou você se sente já ultrapassou dessas linhas ali, por que não procurar uma ajuda profissional? Busque um psicólogo. Busque alguém que possa te escutar com um ouvido que não esteja envolvido emocionalmente com aquilo que te trouxe até aí. O psicólogo não vai fazer escolhas por você. Isso ele não vai fazer. Mas ele vai te ajudar a pensar por que você fez as escolhas atuais. Já pensou nisso? Seja gentil com você mesmo. Você é uma pessoa que simplesmente por estar vivo, você está num processo de melhoria, de experiência, de entendimento, em que você está o tempo todo vivendo e revivendo e retomando e retomando novamente e experimentando novamente sentimentos muito contraditórios. E esses sentimentos não começaram no dia de hoje. Você traz uma história com você. Muitas vezes você traz uma família inteira dedicada naquilo que você está vivendo. Então, pensa nisso. Seja gentil com você mesmo. Por que não olhar para você como a pessoa mais importante para poder lidar com tudo isso? Porque, na verdade, você é. Né? Eu só gostaria de recapitular algumas coisas. Primeiro, que a gente corre demais e pensa de menos, sente demais e direciona de menos esses sentimentos, esses pensamentos, essas angústias para coisas que possam ser legais. A gente só se consome. E com isso, no segundo ponto, a gente gera uma sensação de estar sempre devedor
daquilo que a gente nem sabe o que a gente deve. Então, por mais que você faça, quanto mais você fizer, mais você vai estar em falta. E isso altera o seu humor, isso altera a sua capacidade de resposta, isso te deixa extremamente vulnerável. Uma outra coisa que a gente falou agora há pouco é o quanto é importante você se reconectar com você mesmo, você trazer isso para você mesmo. Por qual motivo for, por qual ferramenta você escolher, não importa. O mais importante neste momento é você. E por último, né, que a gente falou e que eu acho que é muito bacana, e eu vou fazer um videozinho só sobre isso mais pra frente, o quanto é importante você ser gentil com você mesmo. O quanto é importante você olhar pra você com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado, com mais amor. Porque se você não amar você mesmo, como você vai poder amar as pessoas que te pedem este colo? Cara, isso é muito importante, tá bom? Então, só pra gente fechar, a jornada para que você possa ter um equilíbrio bacana, ela não é linear, tá? É só um lembretezinho isso. Então, cultivar esse controle, cultivar essa retomada, essa reconexão consigo mesmo, é um processo contínuo. E cada pequeno passo conta para isso. Qualquer coisa que você faça vai ser melhor do que não fazer nada. Então, ao incorporar essas estratégias que a gente falou agora há pouco e priorizar esse cuidado de si mesmo, essa gentileza para você mesmo, você vai estar construindo as fundações para uma vida emocionalmente rica e satisfatória. Legal, né? Se você gostou disso tudo que a gente conversou aqui, então compartilha isso lá nos comentários desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez estejam precisando parar um pouco para dar uma respirada. E se inscreva lá, né, neste canal, né, no nosso canal aqui, Psicoponto de Vista, porque eu vou trazer muita coisa aqui, né? E essas muitas coisas são bacanas, são legais, são coisas, reflexões que eu faço para minha vida e que eu faço junto com os meus pacientes e com os meus amigos e meus familiares. Lembre-se, você merece uma vida emocionalmente equilibrada e saudável. É óbvio? É. Mas é difícil, né? Então, até a próxima jornada de autodescoberta e transformação. Agradeço demais o tempo que vocês dedicaram me ouvindo aqui, né? Eu tenho certeza que é um tempo precioso para vocês, que vocês deslocaram um pouquinho da correria do dia a dia e nós estamos aqui. Lá embaixo, nos comentários, eu coloquei alguns linkzinhos ali. Se vocês quiserem ter mais interesse de ler alguma coisa a mais, eu sempre busco trazer algumas coisas a mais, que aqui no nosso videozinho às vezes fica muito longo, mas vocês podem e devem buscar as alternativas para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.